muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Andrade, eu sou advogado de Direito Eleitoral, mestre em Direito pela UFMG e também doutorando em Direito pela mesma instituição e sou também professor pela Escola Superior Dom Helder Câmara. Este daqui é o primeiro de uma série de vídeos que nós estamos gravando sobre as eleições de 2020. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o tema das redes sociais, principalmente devido a essa quarentena na qual nós estamos vivendo, o tema das redes sociais durante as campanhas municipais de 2020 se tornou um tema muito importante. O que é permitido e o que é proibido fazer nas redes sociais? O que eu posso fazer durante a campanha? E o que eu posso fazer durante a pré-campanha? Então esse é um dos temas que nós vamos abordar a partir de hoje. Então, primeiramente, nós vamos abordar 3 assuntos. Nós vamos falar sobre a questão de recursos, se o candidato ele pode arrecadar recursos pelas redes sociais. Nós vamos falar também sobre a doação de recursos, se o candidato pode doar recursos pelas redes sociais e fazer algum tipo de divulgação dessa doação. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é vedado ao candidato dentro das redes sociais, o que o candidato não pode fazer durante esse período de pré-campanha. Pois bem, primeiramente é importante a gente prestar atenção que a Justiça Eleitoral permite, nossa legislação eleitoral, melhor dizendo, permite que o candidato, que seja um pré-candidato a vereador ou a prefeito, que ele realize uma pré-campanha durante esse período. Então, atualmente, os pré-candidatos, eles ainda não foram confirmados pelas convenções partidárias, isso só vai ser feito lá em julho, e somente em agosto que os candidatos vão ter o registro de suas candidaturas. Mas mesmo assim, nesse período de pré-campanha, o candidato está autorizado a fazer sua pré-campanha, inclusive dentro das redes sociais. Então, para isso, vocês devem olhar aí o artigo 36A da Lei das Eleições. E aí, nesse artigo 36A, vai estar estabelecido, então, que o pré-candidato pode afirmar que é pré-candidato, inclusive em suas redes sociais, e ele pode também fazer um debate de ideias, pode divulgar a sua pessoa individualmente, pode fazer a autopromoção. Então, tudo isso está permitido dentro desse período de pré-campanha. Resumindo de uma forma simples, tudo aquilo que está relacionado ao debate de ideias e a discussão sobre as propostas é autorizado, em geral, durante esse período de pré-campanha. O que vai estar vedado durante o período da pré-campanha? A legislação eleitoral vai tentar controlar tudo aquilo que envolve o uso de recursos financeiros, dinheiro, durante esse período de pré-campanha. Então, a primeira regra geral que nós vamos estabelecer é a seguinte: o candidato está proibido de utilizar recursos próprios durante esse período de pré-campanha. Então, o candidato não pode realizar eventos, não pode gastar dinheiro, não pode produzir material, mesmo que se for com o seu próprio recurso. Com de outros, então, também não. Só existe uma exceção para isso, que são os recursos utilizados pelo partido. Então, por exemplo, se o partido organizar um debate, organizar uma reunião com apoiadores, pode haver gasto nesse período, mas gasto somente pelo partido. Então, quando a gente entra na questão de redes sociais, acerca dessa proibição de uso de recursos, então a primeira coisa que a gente deve notar é isso. Então, o candidato pode fazer, por exemplo, durante o período de pré-campanha, os chamados impulsionamentos de suas publicações nas redes sociais. Isso vai estar vedado. Então, esse impulsionamento ele é justamente quando o candidato utiliza recursos para dar mais projeção nas suas publicações nas redes sociais. Muitas redes sociais, como por exemplo o Facebook, autorizam esse tipo de gasto para poder dar impulsionamento. Então, esse tipo de impulsionamento no período de pré-campanha está vedado. Além do mais, o que é vedado durante esse período de pré-campanha? É vedado também que o candidato contrate algum tipo de empresa para fazer a sua imagem virtual nessas redes sociais. Por exemplo, uma empresa de marketing, de design, uma empresa que possa produzir vídeos profissionais para ele, por exemplo, no YouTube. Mesmo que ele contrate essa empresa do seu próprio bolso, isso também está vedado durante o período de pré-campanha. Uma dúvida que chegou recente até a mim, eu até achei bastante curioso, porque isso é algo bem recente dos nossos tempos modernos, mas um candidato me perguntou se ele poderia fazer algum tipo de contratação com algum digital influencer, algum influenciador digital, algum formador de opinião digital. Isso é algo muito comum hoje em dia. Tem muitas pessoas que vivem dos seus canais de redes sociais, pessoas que vivem fazendo vídeos no YouTube. Aí o candidato me perguntou: essa pessoa, que é uma pessoa influente aqui no meu município, pode declarar apoio formalmente a mim? Então, primeiro, que esse tipo de contratação, primeiramente, não é gratuito. Normalmente,
quando um candidato pede para um digital influencer para fazer algum tipo de campanha para ele, ele vai ter que pagar para isso. Então, lembrando, isso já está vedado. Isso não é permitido. Agora, mesmo se ele fizer isso gratuitamente, né, se esse digital influencer fizer algum tipo de campanha para esse candidato, né, previamente, né, aí no período de pré-campanha, mesmo que for de forma gratuita, também está vedado, né? É o que está previsto aí no artigo 36A, no parágrafo 3º aí da lei aí das eleições, né, que esses profissionais de comunicação, né, isso eu poderia colocar, né, obviamente não existe regulação específica, né, mas certamente a gente pode colocar esses digital influencers como também profissionais, né, de comunicação, né, eles estão vedados de fazer campanha para um pré-candidato durante esse período. Então, de forma nenhuma, né, esse tipo de conduta vai ser autorizado. Então, né, no primeiro ponto, a gente tem muito claro que está proibido, então, o gasto do pessoal do candidato durante esse período de pré-campanha nas redes sociais. Agora, os candidatos muitas vezes me perguntam, será que eu posso arrecadar recursos durante esse período? Então, a regra geral é que não, né, que durante esse período você não poderá arrecadar recursos, porque o gasto dentro da sua campanha, com doações, somente pode ocorrer no período de campanha, ou seja, depois lá do registro da candidatura em agosto. Né? Mas existe uma exceção durante esse período de pré-campanha, que é a chamada vaquinha, né? A gente conhece como o crowdfunding, né, em inglês, que significa financiamento coletivo, essa chamada vaquinha em português, que é basicamente um financiamento coletivo de campanhas. E isso a legislação eleitoral permite, desde que, né, a verba arrecadada não seja utilizada. Essa verba vai ficar bloqueada em conta até o período de registro da candidatura, até em agosto, né, mas você pode, a partir de 15 de maio, né, do mês que vem, você já pode começar a arrecadar, né, por meio desses sites de vaquinhas e divulgar isso nas suas redes sociais. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a chamada vaquinha, dizendo como que funciona, o que pode ser feito nela, o que não pode, né? Mas saiba então que nesse período de pré-campanha, o candidato pode sim, né, criar uma vaquinha virtual, né, e arrecadar recursos aí por meio de suas redes sociais, né? Mas muito cuidado, né, que a gente está vivendo também um período de crise aí do coronavírus, né? E durante esse período de crise, né, pode ser muito mal visto um candidato que tente arrecadar recursos, né, sendo que atualmente existe uma série de campanhas de arrecadação de recursos para pessoas carentes, pessoas em situação de risco, né, pessoas em situação de rua, né? Então, durante esse período que a gente está vivendo, né, talvez não seja bom para a reputação de uma campanha de um candidato, né, ser alguém que vai arrecadar recursos virtuais. Mas enfim, né, depois a gente vai ter um vídeo específico só para essa chamada vaquinha virtual. E já que eu entrei nessa questão da crise social, né, uma outra dúvida que os candidatos me fazem sobre a questão das redes sociais. Olha, Pedro, eu tenho um projeto social, eu sou uma liderança comunitária, e eu tenho um projeto social que está fazendo doações aqui para pessoas em situação de risco, pessoas vulneráveis. Por exemplo, eu estou doando, né, cestas básicas para moradores de rua durante o período aí do coronavírus. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer esse tipo de doação? Né? E eu também posso divulgar esse tipo de campanha nas redes sociais? Né? Então, vamos lá. A regra geral é que pode. Não existe nenhuma vedação para que o candidato faça doações durante o período de pré-campanha. Agora, muito cuidado, né? Porque dependendo da forma como essa doação for feita, pode ser considerado, por exemplo, algum tipo de pedido de voto, algum tipo de compra de voto, né? Algum tipo de abuso de poder econômico. Então, qual que é a forma correta para se fazer esse tipo de doação? Primeiro, nunca faça esse tipo de doação ou a divulgação de doações como se fosse algo personalista do candidato. Tipo, vejam só o que eu, candidato a vereador, estou fazendo. Estou doando cestas básicas para essas famílias, né? Quando isso é focado na figura dessa pessoa, e principalmente quando isso é divulgado, né, como um tipo de ação de um pré-candidato, isso pode ser configurado algum tipo de abuso aí do período de pré-campanha. Então, qual que é a forma correta de fazer esse tipo de divulgação? Você pode convocar as pessoas a fazer doações, a participar de projetos sociais, mas não faça isso como algo personalista seu. Né? Divulgue como algo coletivo de diversas pessoas, né? Convoque as pessoas a ajudarem ao próximo, mas sem, com isso, transformar isso em algo personalista seu. Né? Então, é o que, por exemplo, está acontecendo aqui em Belo Horizonte. O Calil, né, está fazendo uma série de doações por meio da Prefeitura de Belo Horizonte, doações de cestas básicas, o que seria algo, a princípio, vedado, né, pela legislação eleitoral, mas que se torna permitido a partir do momento que a gente está numa crise humanitária, numa crise aí decorrente aí do coronavírus. Né? Então, também o candidato, né, ele pode fazer doações desde que isso não seja
algo personalista. Então, não divulgue, por exemplo, quando você fizer algum tipo de doação, algum tipo de divulgação de projetos sociais, não divulgue. Pessoal, eu sou pré-candidato a vereador aqui pelo município, vejam só o projeto que eu estou fazendo. Então, não associe a sua pré-candidatura a qualquer tipo de projeto social. Faça os seus projetos sociais, pode divulgar, de preferência divulgando como algo coletivo, convocando as pessoas a participarem, mas não divulgue a sua pré-candidatura de forma associada a esse tipo de ação. E tentem também evitar divulgar qualquer tipo de associação gráfica, então, durante esse período de pré-campanha. Sim, você pode participar de debates das redes sociais, você pode expor sua opinião, você pode defender pontos de vista, defender propostas, mas tentem evitar, por exemplo, a divulgação da imagem do partido, da logomarca do partido, a divulgação de slogan de campanha, de jingle, coisas que são típicas da campanha eleitoral. E não devem ser utilizadas toda essa imagem gráfica, sonora, durante esse período de pré-campanha. Você deve fazer a sua divulgação de ideias sem pedir voto, mas tentando também separar desse tipo de propaganda que é típica do período de campanha eleitoral. Muito cuidado também com a questão das chamadas fake news. Então a legislação eleitoral permite, dentro das redes sociais, que você faça qualquer tipo de divulgação de ideias, de defesa de projetos, mas muito cuidado com qualquer tipo de ataque a opositores políticos, ataque a outros candidatos, e muito cuidado com a divulgação de informações falsas. Então eu convido todo mundo para dar uma olhada na última resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que foi a resolução 23.610, feita em dezembro de 2019, do ano passado. E essa resolução tem uma série de regras muito estritas nas questões das redes sociais, principalmente proibindo os candidatos de divulgarem fake news, obrigando os candidatos a fazer uma investigação sobre a veracidade das informações antes que elas sejam divulgadas. Então, se você, durante esse período de pré-campanha, fizer qualquer tipo de ataque a opositores, qualquer tipo de divulgação de informações falsas, você também pode ser levado a ter que pagar uma multa durante esse período de pré-campanha pela Justiça Eleitoral. Então, nem tudo está permitido aí no período de pré-campanha. Uma coisa muito interessante dessa resolução também, do Tribunal Superior Eleitoral, é que ela veda o disparo de mensagens em massa. Isso é muito feito às vezes por e-mail, às vezes pelo WhatsApp, que os candidatos começam a disparar mensagens em massa, sem o consentimento da pessoa que está recebendo aquela mensagem. E essa resolução então vai vedar também esse tipo de disparo. Se for enviada uma mensagem sem o consentimento, deve ser permitido qualquer tipo de descadastramento pelo eleitor. Então, durante esse período de pré-campanha, por mais que você possa debater ideias, divulgar ideias, você não pode utilizar esses mecanismos de disparo em massa. Isso também vai ser vedado aí pela legislação eleitoral. Então, pessoal, esse daqui foi um vídeo curto com algumas das principais regras aí, que a gente vê na regulação de pré-campanhas pelas redes sociais. Então, como a gente viu, a legislação eleitoral vai incentivar o debate de ideias, a autopromoção dos candidatos, a autopromoção de projetos, mas vai vedar o uso de recursos financeiros. Então vai ter uma série de restrições para o gasto durante esse período de campanha, de pré-campanha, para arrecadação de recursos, durante esse período de pré-campanha, inclusive para doações que muitas vezes podem ser consideradas compra de votos. Então existe uma restrição ao uso de recursos, mas existe uma autorização ao debate de ideias, desde que não haja o pedido explícito de votos. Então essa é a regra geral. Para qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Meu nome é Pedro Andrade e a gente se vê então aí pelo próximo vídeo, no qual nós vamos falar sobre as condutas vedadas, o que é proibido durante o período de campanha e pré-campanha, especialmente para os agentes públicos. Então o tema do próximo vídeo será condutas vedadas. Então até a próxima, a gente se vê por aqui.